bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Raimon Gato. Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Dia 20 de maio de 2020. Nossa, aniversário de casamento. Oh, parabéns. Eu lembrei agora. Felicidade, é uma data legal pra gente falar sobre tudo, eu acho. Uau, sim. E falando em sobre tudo, hoje a gente inicia uma nova proposta dentro desses encontros semanais, que tem um título bem sugestivo, bem amplo e bem curioso. Graciele explica. O que a Graciele vai nos explicar? Pois é. Então, essa série de lives, nós estamos propondo 10 lives e o nosso intuito é que esse assunto sirva para todas as pessoas. E o que a gente experimenta de uma forma muito comum, muito comum. E eu experimentei isso no começo da minha jornada e a gente percebe que as pessoas também percebem. Eu experimento a constelação, eu interajo até com a constelação ou participo de uma constelação e eu quero compartilhar isso com mais pessoas. E isso é um movimento genuíno de praticamente todas as pessoas que conhecem algo que apoia a vida, que traga algo bom para a própria vida. Então, quando eu descobri a constelação, tudo que eu queria é que a minha mãe conhecesse, que o meu pai conhecesse, que os meus irmãos conhecessem, que os meus amigos conhecessem. Quem eu pudesse arrastar para esse contexto das constelações, eu trazia. Acho que isso é meio que geral, né? É meio que geral. Só que acontece uma coisa bem interessante. Aquilo está tão vivo em mim, está tão forte em mim, e quando eu falo para o outro que nunca ouviu falar sobre a constelação, que não imagina o que tem nesse contexto e o que apoia realmente o movimento de uma constelação, a pessoa não entende. E por mais que aquilo fazia sentido para mim, o que eu queria que a minha mãe entendesse, o que eu queria que a minha irmã entendesse, o que eu queria que os meus amigos entendessem, não chegava, porque eles não tinham experimentado a explicação, eles não tinham experimentado a experiência, lógico, porque mesmo a gente comentando e trazendo o conhecimento teórico, existe uma diferença da vivência e é bem importante que as pessoas experimentem a vivência também. Agora nós estamos impossibilitados, mas assim que passar esse contexto atual, nós vamos ter os grupos novamente e eu convido todas as pessoas a terem a experiência da vivência mesmo. Então, essa questão da vivência tem dois pesos, vamos dizer assim. A pessoa que vai, vivencia e não entende nada do assunto. Então, não adianta também a pessoa ir, de repente ela olha para uma cara, não fez sentido aquilo para mim. Não entendi nada. Então, precisa ter um pouquinho de conhecimento, né? Sim. Precisa pelo menos saber o que significam as 3 leis. Nos grupos de constelação que acontecem na Grato, sempre tem uma explicação, uma explanação básica do que é a constelação e do que são as leis. E esse conteúdo teórico, esse aprendizado sobre o que é constelação, ele é um aprendizado que a gente chama de... tem um nome, não lembro agora. Ele é em camadas. Então eu vou numa constelação e eu ouço sobre as ordens do amor a primeira vez. E nós vamos falar sobre isso nessa série de lives. Aí aquilo chega para mim num impacto diante daquilo que eu já sei. E para todas as pessoas, as leis sistêmicas fazem muito sentido. Por quê? Porque elas são leis da natureza. Logo nós vamos falar mais sobre isso também. Só que se eu ouvir a primeira vez e eu quero contar para você, eu sei, faz sentido, mas não chega. Eu sei, faz sentido, mas não chega. E quando é explicado, quando é compreendido, sempre faz sentido, como eu acabei de dizer. Então, a intenção dessa série de Graciele Explica, que é o nome dessa série de lives, é que se fizer sentido para você e você quer informar a um amigo, a um parente, alguém que é precioso para você, porque o que é bom a gente quer sim compartilhar com mais pessoas, você pode falar, assiste essa série de lives e você vai compreender o mínimo daquilo que é importante. E se depois disso
isso fizer sentido para você, você pode continuar compartilhando para frente e você pode também participar de uma vivência, porque você já vai chegar mais disponível para a vivência. É interessante porque assim, por mais que você ouve, né, sobre o assunto, a primeira vez faz sentido alguma coisa, a segunda vez faz sentido outra coisa, mas você precisa assim de uma sequência, né, de oportunidades em que você fala sobre o assunto para que aquilo realmente comece a entrar. Né? Não é uma coisa que você... É muito simples depois que faz sentido, mas não é algo que é tão simples que na primeira vez você já absorveu tudo. Porque o benefício desse conhecimento sistêmico, ele acontece na medida que nós experimentamos a vida. O sentido do conhecimento sistêmico vai sendo experimentado, vai sendo desfrutado, vai sendo integrado na medida que nós experimentamos a vida. Um exemplo bem prático. Na semana passada eu estava com um desconforto e eu não conseguia mensurar o que era. E a gente experimenta isso. O relacionamento está bom, com os filhos está tudo bem, está tudo tranquilo. E de repente algo me desconforta. O que isso quer me dizer? Aí você pode perguntar, Gra, mas você já estudou tanto constelação, ainda você sente essas coisas? Sim, porque a minha experiência de vida é igual à de todas as pessoas. A experiência de vida do Bert Hellinger, que morreu agora fazem 8 meses, com quase 94 anos, foi em setembro que ele faleceu, ele faria 94 em dezembro. E ele conta na biografia dele, que a gente vai falar mais sobre isso também, que aos 92 anos ele ainda fez uma constelação em direção à mãe dele. Por quê? Porque a vida acontece a partir de um tomar ativo. E o que significa tomar ativo? O que é isso que são esses termos? Então a gente vai compreendendo o que é ter uma experiência de vida do tomar ativo da vida, tomar ativo dos pais, mas para isso a gente precisa compreender o que vem antes. Não tem como eu falar, cara, você tem que tomar a sua mãe. Daí você fala, como assim tomar a minha mãe? Então existe um conjunto de conhecimentos que Bert Hellinger desenvolveu, ele disponibilizou para nós, para a humanidade. Não dá para mensurar o valor desse conjunto de conhecimentos, para que nós possamos ter uma vida mais disponível, ter uma vida mais apoiada por aquilo que nós realmente somos. Esse constante aprender, esse constante movimento, ele também tem muito a ver com a nossa resistência, não tem? Porque num primeiro momento você fala assim, você está desconectado com sua mãe. Qual é a primeira resposta? Não, eu me dou super bem com a minha mãe. Né? Então a gente está sempre resistindo a tudo que vem, né, de informação. Então, por quê? Porque as informações que nos limitam, as informações que são esse desvínculo com os nossos pais, elas estão num lugar subliminar, elas estão num lugar inconsciente. E racionalmente, conscientemente, nós olhamos para a nossa história e nós falamos, não, eu respeito os meus pais, eu me dou bem com os meus pais, uma fatia das pessoas, né? Outra fala assim, não, isso não faz sentido para mim, porque você não sabe o tipo de mãe que eu tenho, pelo amor de Deus. A minha mãe foi uma mãe horrível, foi uma mãe ausente. Isso que você está falando pode fazer sentido para quem tem uma mãe presente, por exemplo. Então, se trata de outra coisa. Se trata de percepções que Bert Hellinger teve, de como a natureza da relação humana atua, como nós somos impactados por essas leis naturais nos relacionamentos, nas relações, nos vínculos que nós temos. Então, quando nós compreendemos do que se trata, fica mais fácil entender que tipo de vínculo eu realmente tenho com a minha mãe. E tem uma coisa bem importante e básica que Bert Hellinger trouxe para nós. O sucesso tem a cara da mãe, o sucesso tem o rosto da mãe. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não experimentarmos o sucesso em alguma área da nossa vida, é porque nós temos algo para reparar nessa relação com a mãe. Mas como assim, Gra? Eu não entendo.
não precisa entender. A constelação, ela vai mostrar. Não precisa entender mentalmente. Quando eu me disponibilizo e me pergunto o que eu preciso aprender com isso, o que eu preciso ver, incluir, experimentar na minha vida para que esse fluxo de amor entre eu e a minha mãe realmente aconteça de uma maneira fluida, né? E quando eu me disponibilizo a olhar, o universo ele me responde, ou através de uma constelação, ou através de um insight, e foi isso que aconteceu nessa semana. Eu parei um momento numa meditação e me disponibilizei, eu disse para Deus o que é que eu preciso ver, amparada por todo esse conhecimento sistêmico, claro, né? E algo muito importante veio numa imagem interna, algo que eu não havia integrado ainda, eu já sabia intelectualmente, mas não estava integrado em mim. E esse desajuste interno, que estava numa imagem interna que até então estava oculta, presta atenção, a imagem interna, ela impacta na nossa realidade, e até então ela estava oculta. Quando aquilo vem para a luz, eu posso ter uma nova atitude diante da vida. Então é um conhecimento que exige, entre aspas, uma ação. E também exige uma humildade, né? Porque assim, nesse momento você diz assim, eu já fiz 4, 5 cursos, já estive com Bert Hellinger, né? Eu poderia estar completamente satisfeita a partir da minha arrogância, né? Então, quando eu me coloco no mesmo nível de todas as pessoas, porque sim, nós estamos no mesmo nível, não importa se é o Bert Hellinger ou se é alguém que não sabe a constelação, todo mundo está no mesmo nível, eu posso ter uma experiência de renovação todo dia a partir de quem eu realmente sou. Porque senão a gente parte do princípio, começa com essa história da mãe, né? Eu sei de tudo, eu sou assim, minha vida é assim e não mudo. Então é um constante se permitir e realmente, né, ser humilde, né? Aquela história que a gente já falou aqui, vitimismo, né, julgamento, culpa. Então a gente precisa se permitir olhar isso. E esse estado interno de disponibilidade exige um estado de presença também. Mas o objetivo hoje, o objetivo principal desse primeiro movimento da live é que a gente fale quem é o Bert Hellinger, quem é esse homem que trouxe esse conhecimento, de onde que ele teve essas percepções. Então, ele é bem interessante porque o Bert Hellinger é alemão, né? Eu conheço meus antepassados e assim, é meio que de verdade que a gente é meio austero, né? Sim. Meio durões, e acredito que lá até mais, porque tem uma história muito forte, né? A Alemanha tem 2 guerras, né? Tem um contexto bem intenso. Como é que ele conseguiu essa sensibilidade? Porque tem que ter muita sensibilidade para perceber tudo isso. Então, eu creio que existem pessoas que vêm com um destino importante no sentido de trazer para a luz o conhecimento. Nós temos vários filósofos importantes que trouxeram essas informações à luz, e Bert Hellinger é uma dessas pessoas que foi um recurso para tantas outras, para outras milhares de pessoas. Hoje a constelação é conhecida no mundo inteiro e tem feito a diferença na vida de milhões de pessoas. É uma filosofia nova, né? É uma filosofia nova. Bert Hellinger nasceu literalmente entre as 2 guerras, ele nasceu em 1925, numa época de crise, numa época em que, quando ele era adolescente, já aconteceu a Segunda Guerra. Então, era um momento de total desconforto. E a gente sabe que o que traz o novo é um desconforto. É mais ou menos o que a gente vive hoje, né, num contexto um pouco mais Exatamente. Então, da onde vem a possibilidade de algo novo? Vem do desconforto, porque se eu estiver muito tranquila naquilo que eu estou experimentando, eu não dou um passo. Essa noite, e foi interessante porque eu estava brigando ainda com algumas coisas que tinham acontecido ontem e na semana anterior,
E no meio daquele movimento de desconforto, eu falei, eu posso me irritar com isso e continuar alimentando essa raiva que eu estou sentindo, ou eu posso fazer algo bom com isso. Mas no meio de um sentimento de raiva, como que eu vou fazer algo bom com isso? Então precisa se disponibilizar para fazer escolhas. E aí eu falei, eu escolho fazer algo bom com isso. Eu racionalmente me dei essa sugestão. Eu escolho fazer algo bom com isso. E fui ler algo que me trouxesse um tanto de suporte. Por quê? Porque eu não estava conseguindo dormir. Aí o que eu fiz? Eu fui ler algo que eu gosto, algo que é interessante para mim, e logo veio o sono e eu adormeci. Então, é um estado de presença para fazer escolhas assertivas. Quando a gente faz isso? Agora, no meio da pandemia. Agora, no meio desse desconforto que está no inconsciente coletivo, quanto mais pessoas tomarem uma consciência de fazer algo com isso, algo bom com isso, é mais rápida a grande mudança. Então esse é o convite. Bert Hellinger, em meio a esse desconforto, que enquanto criança não era percebido por ele, porque ele teve uma infância tranquila, ele experimentou algumas situações que marcaram muito a vida dele. Aos 5 anos de idade, ele ficou morando numa cidade pequena com os avós, enquanto os pais se mudaram para Colônia, que era uma cidade muito maior, e ele teve que ficar morando com os avós. A irmã mais nova foi com os pais e o irmão mais velho também foi com os pais. A mágoa dele era com o irmão mais velho, porque ele tinha concorrência com o irmão mais velho, mas com a irmã pequena não. Então, ao tomar o conhecimento, ao perceber a própria história, ele identificou que muitas coisas da infância dele, mesmo não sendo algo tão violado, tão grave como um trauma muito forte, causaram consequências importantes na vida dele. Com mais de 50 anos, ele teve uma experiência onde, numa terapia, ele percebeu o tanto que as surras que ele levava do professor, quando ele estava no primário, ainda impactavam a experiência de vida dele. Porque a informação de um trauma, não importa se o trauma é muito grave ou pouco grave, ele impacta a vida. A informação ela está nas nossas células. Enquanto nós não olhamos para essa informação interna, para essa imagem interna, ela fica nos impactando de uma maneira inconsciente. Tá? Então, toda a experiência de vida que ele conta nesse livro, que é maravilhoso, eu recomendo que todos adquiram esse livro, que tem interesse em saber mais sobre a constelação e sobre essa história do Bert Hellinger. É maravilhoso esse livro mesmo, é de fácil leitura, tem muita informação preciosa. Ele conta muito, pela primeira vez ele abriu a vida dele. Por quê? Porque foi a última obra. Ele fala da morte aqui, ele fala do final dele aqui. E ele fala com a certeza de ter feito tudo o que estava ao alcance dele para deixar para os outros algo suave. Mas ele não começa a sua vida profissional desenvolvendo constelação, né? Não. Então, o que trouxe a possibilidade da experiência das constelações foi literalmente a escolha que ele fez aos 15 anos. Aos 15 anos ele já sabia que ele queria ser padre. Padre da Igreja Católica. Padre da Igreja Católica. Então ele já estudou no seminário quando ele era mais jovem. Aí aconteceu a guerra, ele foi como a gente chama? Convocado, para lutar na guerra, para ser soldado. Ele foi para frente de batalha e ele conseguiu fugir. Essa história ela é linda, linda, linda. Eu não vou contar detalhes agora porque a gente tem pouco tempo, mas tem muitas informações importantes que aconteceram nesse período que ele foi para o seminário. Depois eles foram convocados para a guerra, depois ele voltou para o seminário, e muitas percepções importantes sobre essas leis sistêmicas já aconteceram nesse percurso, mas ele não sabia bem o que era, ele não se flagrou do que era.
Depois ele foi identificando tanto que ele já tinha as experiências de validar o pertencimento, de validar a ordem, de validar o equilíbrio de troca. E é claro que eu vou falar mais sobre isso também, vou falar sobre cada lei nas lives seguintes, de uma forma bem funcional, para que as pessoas consigam entender como utilizar isso realmente no dia a dia. E identificar o quanto é simples e quanto faz sentido. O quanto é sério isso, o quanto é sério isso, o quanto é sério a consequência da violação e o quanto é sério e maravilhoso a consequência da validação dessas leis. Se as pessoas soubessem o tanto que isso é impactante na nossa vida, todas as pessoas iriam integrar esse conhecimento de uma forma muito forte, porque faz toda a diferença na vida das pessoas. Mas voltando aqui, aos 15 anos, então ele decidiu já que ele seria padre. Ele formou-se padre em 1952, se eu não me engano. No ano seguinte ele foi chamado para ser missionário na África, e foi lá que ele teve muita desenvoltura, e ele ampliou muito o olhar, porque até então ele foi criado nessa regra da Igreja Católica e aquilo fazia muito sentido para ele. Quando ele foi para a África, ele entrou em contato com as dinâmicas de grupo, com um outro tipo de cultura que era muito mais pacífica do que a experiência que ele teve até então e que ele experimentou até então na Europa. O povo africano tem muita leveza nas relações, e ele ficou muito impressionado com a maneira com que eles experimentavam realmente a vida. E ele aprendeu as dinâmicas de grupo na África, e ele foi amadurecendo o conhecimento dentro dele. E aquilo que ele tinha se comprometido com a Igreja Católica, no sentido dos votos perpétuos de padre, passou a não fazer mais tanto sentido para ele, tá? Mas o que acontece? Tudo isso trouxe ele até cada parte do caminho. Então ele nunca desclassificou a experiência. Ele foi tomando foi fazendo novas escolhas, tomando novas decisões que ampararam o que fazia sentido para ele em relação. Foi se permitindo mudar de ideia, entendeu? E ele fala que ele nunca deixou de ser padre, ele só rompeu, tomou uma nova decisão em relação aos votos mais severos, né, do sacerdócio, porque na sequência ele se casou, né? Ele conheceu a Sophie, né? A Sophie na África? Não, na África ele ainda era padre, não tinha nenhuma intenção de se casar. Ele era padre mesmo, ele foi diretor de escola, ele foi professor, ele foi padre, né? Exerceu o sacerdócio nas comunidades. Ele teve uma vida intensa como missionário na África, literalmente, cumprindo tudo o que ele tinha se comprometido. Quando ele voltou para a Alemanha, ele voltou para o mesmo lugar onde ele formou-se padre, que é Marian Hill, que é o nome dessa... como a gente chama? Dessa... comunidade? Não, dessa instituição onde ele estudou para ser padre. Mas também isso não vem ao caso. Ele voltou para a Alemanha e voltou muito disponível para agregar mais conhecimento, para ampliar o olhar em relação a isso que ele já estava percebendo, que as dinâmicas de grupo trouxeram para ele. E é claro que ele foi estudar ainda, né? Antes ele já tinha estudado filosofia e teologia. Durante a permanência na África ele estudou pedagogia. Quando ele voltou para a Alemanha, ele estudou a psicanálise e várias outras intervenções, que todas estão bem descritas aqui no livro, não vem ao caso eu falar de tudo, mas foi o caminho que ele percorreu que trouxe insights para ele. A busca do conhecimento. A busca do conhecimento. E muito do que ele experimentou no seminário, a proposta da meditação, da entrega para a meditação, é que possibilitou esses insights,
e essa possibilidade de ele construir um conjunto de conhecimentos que são acessíveis hoje para nós. A partir das meditações, eu creio que o estado meditativo é que trouxe para ele maior potência na percepção dessas leis. É um movimento muito grande, né? Tanto pela educação dele, porque como eu disse, os alemães realmente são muito rígidos. E a Igreja Católica, né? Ela até hoje é rígida, imagine isso na metade do século passado. Então ele precisou realmente sair dessa rigidez para se permitir algo. O que é impressionante, que quando eu li a obra eu fiquei muito impressionada, foi a não submissão a algo, porque ele tinha muito respeito, mas ele não se submetia a algo que não fazia sentido mais para ele. E isso é uma atitude de quem não é vítima das circunstâncias. E é impressionante o movimento, o desdobrar que a vida possibilita a partir de uma nova escolha. Então, eu respeito, mas eu não me curvo a isso. Com respeito, eu me retiro. Né? Se ele traz isso para um casamento, por exemplo, eu não preciso me curvar à minha relação ou a um homem que é violento, por exemplo, ou que não é aquilo que me faz bem numa relação, porém eu posso escolher me retirar com todo o respeito àquilo que ele é. Percebe? Não é vítima das circunstâncias. Não é vítima das circunstâncias. E isso ele tinha nele, era um movimento interno que ele tinha. Por quê? Por causa da história dele. Claro que é por causa da história dele, por causa da memória que ele carregava. Talvez por causa daquilo que a gente chama hoje de memória eterna. Né? A Sophie traz esse nome para essas informações que estão contidas em nós e que nós não sabemos de onde que elas vêm. Essa memória eterna nos move. E se eu olho para você e eu sei que você tem uma memória eterna, onde vai isso? Se você olha para mim e sabe que eu tenho uma memória eterna, onde vai isso? Eu tenho julgamentos com você? Muita coisa começa a fazer sentido, né? Eu não vou mais te julgar. Olha o tanto de coisas que está em você, em cada célula do seu corpo. Olha quantas possibilidades que existem em você a partir dessa memória que você carrega. Porque nós não carregamos só coisa ruim. Nós carregamos todas as experiências bem-sucedidas também. E se eu venho aqui e faço algo, me proponho fazer algo bom com a minha vida, essa força dessa memória eterna, ela me ampara. Agora, se eu falo, como eu vou ir bem na vida, olha só o meu passado, ferrou, eu não vou ter apoio. Então, eu estou falando de uma coisa assim bem para frente já, que a gente vai aprendendo com as constelações, que significa o quê? Estrutura. O conhecimento, esse conjunto de conhecimentos que Bert Hellinger disponibilizou para nós, traz estrutura, facilita a vida. Mas isso é com o conhecimento ou isso já é numa prática da constelação? Por exemplo, se eu só souber disso é suficiente? Então, o que acontece? Quando eu falo para você, por exemplo, olha só que interessante, eu falei para você, Bert Hellinger me surpreende, quando eu leio aqui, eu fico impressionada com a disponibilidade dele de tomar uma nova decisão. Então, eu tinha me comprometido com você, Carla, mas agora aquele compromisso não me faz mais sentido. Então, eu vou fazer uma nova escolha, eu te agradeço, eu honro você, e eu vou... Se eu leio isso, e isso faz tanto sentido para mim, eu estou já num movimento de integrar isso numa nova ação. Muitas vezes, na maior parte das vezes, nós estamos acostumados a consumir o conhecimento ao ler um livro, a gente consome conhecimento intelectual. O convite desse conhecimento, desse conjunto de conhecimento sistêmico, é fazer isso que você falou. É suficiente ler o livro, a gente é instigado a pôr na prática, porque se eu começo a entender o que é o pertencimento, e eu me dou conta onde eu valido e onde eu violo o pertencimento, já mudou. Se eu trago uma frase dessas para a minha vida real, para a minha vida diária, para as minhas relações,
eu já vou ter resultado. Então, sim, o convite aqui é que cada um ouça sobre o que é a constelação, ouça sobre o que são as leis sistêmicas, compreenda as dinâmicas que estão por trás da validação ou da violação dessas leis e faça algo para a própria vida, faça algo para a própria felicidade, incluindo todo esse conhecimento numa ação diária. É bastante coisa, né? Mas dá certo. Se a gente pensar num contexto em que ele vivia, né, que era muito mais difícil do que nós atravessamos hoje, até pelas condições da própria sociedade, da tecnologia, do contexto econômico, né? Porque a Alemanha já vinha desestruturada antes da guerra, depois ela, né, mais ainda. E é possível fazer algo diferente. Ele foi para a África, né? Existe lugar mais, vamos dizer assim, pobre em termos financeiro mesmo, até hoje, né? Então você não precisa ter uma conta bancária. Ele teve fechada, a experiência, né, de florescer esse conhecimento dentro dele, pela humildade dele, de se disponibilizar a ir para um lugar como a África. Um alemão aceitar ser missionário na África. Só se tiver humildade aqui, senão não vai. Não é um movimento bem fácil, mas a gente percebe que isso é possível e que aconteceu. Em que momento que você disse que então na África ele ainda tinha planos de continuar sendo padre, voltou para o seu seminário, e como é que acontece essa relação de repente, porque assim, ele já foi rompendo alguns padrões, mas daí a quebrar o celibato é uma coisa já, né, um passo muito grande, e nesse momento ele precisa sair da igreja? Então, quando ele voltou da África, ele ainda continuou padre e ele percebeu que na África era muito mais fácil ele ampliar o olhar, porque lá tinha uma certa disponibilidade do contexto para essa ampliação de olhar. Quando ele volta para a Alemanha, ele voltou e ficou como se fosse de braços mais amarrados, né? E a instituição religiosa, ela não permite essa expansão de olhar, porque lá tem regras, como todas as instituições têm regras. E ele continuou se nutrindo, como eu falei, ele começou a estudar a psicanálise e ele continuou a estudar com a primeira pessoa alemã que trabalhava com as dinâmicas de grupo. Ele passou a frequentar os seminários e a estudar com essa pessoa também. E ele percebeu que o caminho dele era bem maior do que só aquele contexto da Igreja Católica. E ele realmente pediu, né, a interrupção lá não sei como que falou, a baixa, ser desligado da igreja, do celibato, dos votos que ele fez. Isso também é uma decisão bastante ousada, porque ele não, se você olhar assim, quando você está dentro da igreja, você está protegido. Sim. Você está numa esfera, você não quando sai dali, meio que você sai do mundo, né? Então, quando você fala de ousadia, o Bert Hellinger, ele tinha esse movimento de ser ousado, porque dentro dele tinha uma informação de não se importar com o que os outros acham, entende? Ele nunca se importou com o que os outros pensam. Eu participei de vários seminários na Alemanha onde ele estava presente, e a presença dele no seminário mudava todo o contexto, porque ele era a experiência viva de não ter nada a perder. Ele não deixava de falar alguma coisa para um participante do seminário porque ia ser forte demais, impactante demais. Eu mesma, quando eu estive na primeira vez na Alemanha e fui atendida por ele, ele foi muito duro comigo. Ele foi muito duro comigo. Eu fiquei 6 dias com febre e com toda a ressonância no meu corpo, um corpo de dor que foi despertado por um movimento dele. Quando eu esperava que ele fosse me acolher, resolver o meu problema. Ele tem olhos tão gentis, né, tão doces. Eu descobri o olhar doce dele depois que a dor saiu do meu corpo. Porque eu estava num corpo de dor tão grande, numa limitação de um trauma tão profundo, que eu queria pegar ele pelo pescoço no primeiro dia que
falou alto para mim. Então, era uma resistência. Uma resistência minha que precisou alguém que teve coragem de dizer para mim a verdade, tá? E ele nunca mediu o que o outro vai pensar, ou vai que a pessoa não volta mais para o seminário. Para ele não tinha isso. Então isso já era uma parte da postura dele desde sempre, desde a época de antes dele ir para o seminário ainda. E isso foi, claro, que ele foi se desenvolvendo nessa postura e foi vendo o resultado que é viver nessa postura. Isso se chama liberdade, né? Tá, depois que ele saiu da igreja, ele continuou se nutrindo desse conhecimento que amparava essa nova profissão dele. Ele, enquanto padre, já conduzia essas dinâmicas de grupo e ele já começou a ter resultado financeiro a partir disso, e não só porque a subsistência dele era da igreja, então ele começou a ter outros meios de sobrevivência. É claro que ele precisou fazer isso, como qualquer ser humano. E aí ele se aprofundou nessa experiência do conhecimento, das terapias, do apoio à vida a partir dessas outras técnicas. E quando ele saiu da igreja, ele já estava envolvido com esse trabalho das dinâmicas de grupo. E essa também é uma longa história, que é um percurso que ele fez de conhecimento, de construir esse conjunto de conhecimentos. Então ele se casou, a esposa dele também era freira. Você lembra com que idade mais ou menos ele se casou? Não me lembro, eu acho que perto dos 30 anos ele se casou, porque ele ficou 30 e poucos anos, eu acho, não lembro bem agora. Mas ele casou com a... Nossa, me fugiu o nome dela. Essa senhora uma enfermeira. Ela era freira. E eles tiveram uma relação de casal bem clássica. Não tiveram filhos e ela continuou vinculada à igreja, de certa forma. Ela não ampliou, como ele, esse olhar para as terapias, para esse novo. E era um casamento confortável para ele, porque ele tinha liberdade para fazer todo esse processo de autoconhecimento e de desenvoltura, né? E ela apoiava sempre ele. E ele conheceu Sophie perto do ano 2002, se eu não me engano, mais ou menos, ele se separou dessa primeira relação. E sim, ele já conhecia Sophie quando ele se separou. Ele decidiu que ele iria se separar para ficar com a Sophie, embora eles não tiveram nada antes disso. Nesse período... Em 2000 já tinha 75 anos. Sim. Sim. 2002 ou 2003 que eles começaram a se relacionar, ele já estava bem, com uma idade bem avançada, mas ele conheceu a paixão, ele conheceu esse amor de estar apaixonado, de estar nesse movimento interno de encantamento por uma mulher com a Sophie. E é muito linda a história. E claro, pela primeira vez ele conta isso abertamente. E ele diz que ele mesmo contou para que ela não passasse por nenhuma saia justa depois da morte dele, porque o que ela contaria depois ia ser a versão dela. Ele trouxe, ele descreve a paixão que ele tem por ela naquele livro. É a coisa mais linda de se ver. Então, nunca é tarde para ser feliz. Sem dúvida. Nunca é tarde para encontrar um amor Para ter um verdadeiro, relacionamento bem sucedido, uma paixão. Né? Sim. A gente sempre fala aqui. Mas a Sophie, ela parece que ela tem uma relação diferente com ele, porque ela segue, né? Sim. O conhecimento dele. Então, eu acho que foi isso que despertou esse encantamento por ele, porque ela já vinha de um viés de conhecimento dessa área de terapia também. Ela sempre foi muito dedicada nessa área. Ela já era uma mulher independente, uma mulher muito bem sucedida. E quando ela conheceu as constelações, algo mudou dentro dela, uma chave virou dentro dela. E ela passou a frequentar todos os seminários do Bert Hellinger, porque aquilo foi fazendo tanto sentido, aquilo alimentava ela e ela era instigada a fazer perguntas para ele. E é claro que o que acontece quando uma pergunta é feita? Uma pergunta é feita, algo novo é possível, uma pergunta é feita, algo novo é possível.
Então começou a ser frequente os encontros deles para essa troca de conhecimento. Só que ele não respondia às perguntas dela. Ele usufruía muito desses encontros, mas ele não tinha um compromisso de ficar respondendo, mas ele ficou instigado com o interesse dela e com a contribuição dela para os próximos passos, porque a constelação teve também um processo de evolução desde o início até o que acontece hoje. Né? Até eu ia te perguntar, existem dois nomes, né? Constelação familiar e constelação sistêmica. Isso tem alguma diferença? Então, não tem diferença, mas na Hellinger Schule, que a experiência de aprender a constelação a partir da estrutura do Bert Hellinger e da Sophie, porque tem uma coisa bem importante que precisa ser dita. A escola Hellinger foi fundada pela Sophie. Caiu no celular. Uau! Antes mesmo de eles terem uma relação de casamento, a escola foi fundada pela Sophie. Percebe? Em 2000, se eu não me engano, a escola foi fundada pela Sophie, lá em Bad Reichenhall, onde até hoje acontecem os seminários internacionais. Percebe? Então, Bert Hellinger ele não tinha essa ambição de transformar o conhecimento dele em literatura ou disponibilizar como uma escola. A Sophie trouxe essa possibilidade porque ela via isso, ela via a importância disso. Ele não conseguiu ver o tamanho que poderia alcançar, a dimensão que poderia alcançar o conhecimento. Tanto que os primeiros livros que falam sobre constelação são livros com o conteúdo do Bert Hellinger, mas esses livros foram escritos por outras pessoas, porque ele não se interessava em fazer isso, ele não se interessava. E aí, eu acho que foi Gunther Weber que escreveu o primeiro livro, acho que é o Gunther Weber, se eu não me engano, o primeiro que compilou um livro, estruturou o que é a constelação e o que o Bert Hellinger estava fazendo, e só depois Bert Hellinger começou a ele mesmo escrever os próprios livros. São mais de 100 livros, traduzidos em mais de 40 línguas. Então, tem muito conhecimento disponível e o conhecimento que é original do Bert Hellinger. E o que a Sophie traz hoje com a Hellinger Schule? Ela traz a experiência do conhecimento original. Não porque o outro não é original, porque ela tem todo esse embase estruturado pelo Bert e por ela a partir do momento em que ela se uniu a ele. Né? Então as constelações foram para um outro nível depois da junção dos dois. Sim. Então, você fala conhecimento original, mas na verdade ele foi sendo adaptado, né? Então até mesmo depois dos 70, 80 anos, ele ainda permitia rever e ampliar aquilo que ele mesmo tinha sempre, porque ele diz que tudo é uma constante evolução, tudo na nossa vida é uma constante evolução. A constelação familiar lá no início, ela era de uma determinada forma. Se hoje a gente traz a constelação e atua ainda naquele contexto antigo, ela funciona também. Em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, é preciso fazer intervenções com aquilo que é básico, com aquilo que é lá do começo. E é claro que tem outro que evoluiu e que existem muitas maneiras de atuar com as constelações hoje em dia. A constelação ela veio de um âmbito de terapia familiar, literalmente, e nesse percurso ela foi ampliada para uma experiência de vida em todos os contextos. Então aquilo que era um recurso para um terapeuta, hoje é um recurso para todas as pessoas, e em todos os contextos, e em diversas profissões. Onde hoje nós atuamos com a constelação? Na área de terapia, talvez uns 5%, segundo os dados da Escola Hellinger. Constelação sistêmica é um jeito que as pessoas chamam, porém não é original do Bert Hellinger falar constelação sistêmica. Tá? O sistêmico ele restringe num bloco
E a constelação familiar não. Tá? Essa é uma das percepções. Interessante. E a impressão que dá é que é o contrário, né? Porque quando você fala em sistêmico, parece que é muito maior. Porque se eu falo um sistema, um sistema é um conjunto de partes interligadas. E a gente olha para um sistema e fala o sistema familiar, o sistema profissional, uma empresa é um sistema, uma escola é um sistema, uma família é um sistema. Então a constelação o conjunto das partes é maior, a soma das partes é maior do que cada pedaço. Então a constelação ela tem um olhar ampliado. Hoje a gente está até usando um outro termo que também é definido pela Sophie, que é um sistema aberto, né? Ai meu Deus, sumiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Nós temos sistemas fechados e sistemas abertos. A gente precisa ampliar o olhar para que tudo faça parte. Então, falando na Sophie, ela segue a mesma cartilha, vamos dizer assim, do Bert Hellinger. Ela segue o que ele deixou? Ou ela já tem inspirações diferentes? Existe um passo a passo e tudo isso está muito definido no que Bert Hellinger traz nesse livro. Existe um percurso, existe uma história de evolução das constelações. E quando Bert Hellinger encontrou com a Sophie, ele valida isso, inclusive nesse livro, que ela trouxe o Cosmic Power. E que a constelação sem o Cosmic Power, ela fica limitada. Porque o Cosmic Power, ele traz essa possibilidade de ampliar ainda mais o olhar, porque é um estado interno de conexão. E Bert Hellinger, na minha percepção, ele já experimentava isso, mas ele não tinha definido isso. Não estava contextualizado, literalmente, isso. Mas já fazia parte dele. Sophie trouxe um conhecimento que fez muito sentido para o jeito que ele atuava já, que é essa conexão com o todo abrangente. Então, ele diz nesse livro que há alguns anos ele já colocou o conhecimento das constelações para a Sophie conduzir, e ele seguiu a Sophie durante alguns anos antes da morte dele. Antes ela seguia ele e depois ele passou a seguir ela nesse caminho de evolução que as constelações trazem. E isso não vai parar nunca. Sempre vai ter alguém que vai estar à frente desse percurso. E hoje é a Sophie. E talvez uma das maiores lições que é quando ele começou, né? Esse processo de evolução. Você sempre pode evoluir. Sim, é uma disposição interna para o próximo passo, uma disposição interna para o novo. Quando eu falo que a Sophie é a liderança hoje, eu estou falando da escola Hellinger e do que Hellinger deixou aqui, tá? Não significa que as outras escolas não tenham valor e não sejam de grande valia, inclusive. Eu tenho muitos professores, a minha primeira professora de constelação do primeiro curso que eu fiz é a Maria Justina. Ela é maravilhosa, ela tem uma estrutura ímpar de conhecimento a nível de Brasil. Ela traz, lá em Caxias do Sul tem uma universidade que traz também as formações, e existem vários professores alemães e da Europa que dão aula nessas formações que não são da Hellinger Schule e que são tão preciosos quanto. Então aqui eu não quero fazer nenhuma distinção enquanto a Hellinger Schule é a escola a única. Não. Eles trazem esse nome de escola original, eles trazem esse percurso bem construído, mas é o jeito que eles experimentam. E existem outras escolas com professores maravilhosos que trazem também toda essa percepção e todo esse percurso que Bert Hellinger fez também, a partir das próprias experiências também. Claro, processo de evolução, né? Eu nem sei como é que está o nosso tempo, que a conversa foi avançando, mas antes da gente encerrar, eu queria deixar uma pergunta para você. Então, todo esse conhecimento, a gente mais ou menos se resume às constelações, né? A efetiva aplicação, né? A prática disso tudo. A constelação, ela resolve a vida da pessoa? Qual que é o resultado efetivo dela na vida? Se eu falo da minha própria experiência, eu falo que sim.
as constelações elas resolvem a vida da pessoa. Porém, não é a constelação em si, é a disposição que eu tenho. Então, eu tenho uma questão. A minha questão, quando eu fui fazer constelação, eu fui convidada e aceitei o convite e eu não tinha uma questão explícita, eu quero resolver isso, porque eu nem sabia que eu tinha um trauma. E lá eu descobri que eu tinha um trauma. Foi a primeira vez que eu olhei para o maior trauma da minha vida. E eu não sabia do impacto que esse trauma tinha na minha vida. Então, por humildade, eu aceitei o convite, tá? Mas, se hoje eu tivesse noção que eu pudesse usar a constelação para melhorar a minha vida, eu iria assim de olhos fechados. Então vamos dizer que você tem uma questão com os relacionamentos. Os relacionamentos não dão certo para mim. Como a constelação pode ajudar? A constelação ela vem para colocar luz naquilo que conscientemente a gente não consegue ver, porque se a gente conseguisse ver, a gente já teria resolvido. Então a gente faz uma constelação. Existe uma pessoa que, no caso, eu tenho essa habilidade de conduzir uma constelação e algo importante é trazido. Então, a partir disso, a Carla, que tem uma questão, olha e fala, nossa, isso é uma informação importante. E o que eu faço com essa informação a partir de agora? Como eu atuo na minha vida a partir dessa informação? Essa é a grande jogada que exige autorresponsabilidade após uma constelação. Porém, muitas vezes é muito desafiador trazer para a experiência diária uma percepção da constelação para quem não tem noção do que são as leis sistêmicas, do que são as ordens do amor, que é o jeito que são chamadas essas leis sistêmicas, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Quando eu começo a me nutrir do conhecimento sistêmico, e aí eu trago a postura sistêmica, porque foi uma necessidade que eu senti, a partir da minha constelação, eu falei, nossa, isso faz tanto sentido, tanto sentido, tanto sentido, e eu fui embora. Eu falei, o que eu faço com isso agora? E a partir daquele momento eu tomei a decisão que eu iria me aprofundar nesses assuntos. E todas as vezes que eu tive a oportunidade, a partir de 2005, que foi essa primeira vez que eu fiz a constelação, eu participei de tudo o que eu pude para me nutrir de conhecimento sistêmico. Eu ia em workshop de ordens da ajuda, do que é a constelação. Quando tinha grupos de constelação eu ia. Quando teve a primeira formação aqui no oeste do Paraná, eu me inscrevi para fazer a formação. Não porque eu queria ser consteladora, porque eu queria entender como eu poderia atuar melhor na minha vida a partir desse conhecimento. Porque eu sabia algumas coisas e não conseguia atuar. Eu sabia já o que era pertencimento, mas quando eu vi eu tinha violado o pertencimento. Então eu desenvolvi para mim mesma um percurso. E é como se fosse uma métrica com um passo a passo que cada um pode fazer para também encontrar mais pernas. Se eu pensar 15 anos atrás, eu nunca falaria com alguém na frente de uma câmera. Eu não apresentava trabalho na faculdade porque eu não tinha coragem de falar, porque a minha voz não saía quando eu precisava falar alguma coisa para alguém. Branco, eu passava mal, eu ficava estarrecida. Então, se a pergunta é, a constelação resolve a vida? Sim. Existe um percurso. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível. O Bert provou que é possível. Tem que estar disponível. Tá, o que eu faço com isso agora? Qual é o próximo passo? Se instigue, se disponibilize a fazer algo pela própria vida. Se disponibilize para falar, sim, a minha vida vai começar a valer a pena a partir de hoje. Eu tinha uma informação interna de que a minha vida não servia para nada, que eu não servia para nada. O que uma pessoa como eu pode contribuir para alguma coisa? Nem depois que eu já era formada, sou farmacêutica de formação, eu tinha essa disponibilidade para falar, eu sou uma farmacêutica e eu vou fazer muito bem o meu trabalho. Eu até fazia, mas eu não reconhecia que eu fazia, porque eu não tinha energia interna para fazer eu ir adiante.
tá? Então, o percurso que eu percorri, desde 2015 eu atuo facilitando constelações, então se alguém tiver interesse em fazer uma constelação, pode entrar em contato, sim. Já fazem 5 anos que eu ofereço esses atendimentos de constelação. Ele vai para uma área de terapia, se a pessoa tiver uma questão emocional, ou um sintoma, ou um problema de relacionamento, ou um problema com o trabalho. Nós já fizemos atendimentos a partir da Grato, que é onde nós atuamos com a constelação, para empresas. O trabalho foi muito bem sucedido. Se é um trabalho de transição profissional, a constelação pode auxiliar muito. Se é um trabalho de transição de sócios de empresa, pode auxiliar muito. A constelação ela pode ser levada para qualquer área da vida. Para qualquer área e o conhecimento. A constelação, claro que vai ter um resultado muito maior se ela for amparada por essa estrutura que embasa a possibilidade de acontecer a constelação. Então você não precisa se tornar um constelador. Você pode compreender o que é basicamente que está dando esse suporte para que a constelação aconteça, e você traz isso para a sua vida diária, para o seu relacionamento com seu marido, com seus pais, com os seus filhos. Se você quer uma vida bem sucedida, independente, eu sempre falo, independente do que é ser bem sucedido para você, o único caminho que existe é o caminho do autoconhecimento. Então, se você é um advogado, você pode utilizar esse conhecimento na sua vida profissional. Se você for um médico, você vai potencializar a sua atuação. Não é assim, vai ser constelação e não vai ser mais a medicina. As coisas precisam andar juntos. É um conhecimento que agrega, né? Então, assim, gente, esse recado é bem importante. Não precisa ser constelador para aprender. O básico da postura sistêmica, o básico de como funcionam essas leis, que são leis da natureza. Nós não escolhemos utilizar ou não isso. Algo que impacta na nossa vida, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba o que é, que nos rege, né? Então, eu convido vocês a olharem para isso, porque isso impacta em cada movimento da nossa vida, em cada situação. Da nossa e das gerações futuras, né? O Bert Hellinger fala uma coisa importante, que ele fala assim: eu tenho pouco tempo de vida, porque eu já estou numa experiência de vida bem sucedida, eu já vivi, já me foi presenteado, já fui presenteado com muitos anos de vida, e eu vou em paz, ele diz, porque eu não deixo nenhum peso para os que estão no meu entorno. Então nós estamos a serviço da vida, e nós estamos vinculados sim com o nosso sistema familiar. Nós estamos aqui para organizar o que está desorganizado na nossa memória, a partir daquilo que aconteceu no passado, e também nós estamos aqui para deixar o futuro para os nossos mais leves. Quem são os nossos? Todos que fazem parte da nossa vida, e todas as pessoas. Nós estamos conectados com todas as pessoas. Se eu paro de violar, se eu paro de contribuir para a desordem, para a exclusão, para o desequilíbrio, eu já estou entregando para os meus filhos uma possibilidade de um futuro mais disponível. Eu já estou entregando para a próxima geração uma oportunidade de progresso, de ir adiante, de fazer novas descobertas, porque não vai ter peso de violações do passado. Se eu cuido da minha própria história, eu já deixo a próxima geração mais livre. Se eu cuido para não violar mais com os meus pais, com o meu marido e com os meus filhos, se eu já sei como eu faço para ter essa experiência mais pacífica aqui, é claro que a minha filha vai ter uma percepção de relacionamento mais saudável e vai ter mais disponibilidade de ter uma vida de uma relação saudável. Vai isso adiante, né? E aproveitando, na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, tá? A Graciane vai explicar muito mais coisas para nós, então acompanhe. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse que tem a possibilidade das pessoas já adiantarem também o conhecimento por meio de um curso, né? Curso de postura ativa. Sim. Começa, acho que agora dia 1º de junho. Então, eu desenvolvi essa métrica, que é trazer esse conhecimento sistêmico para a vida real, para a vida diária, para aquilo que a gente experimenta na verdade. Então,
qual que é a minha experiência de vida? Eu vivo assim, eu moro sozinha, os meus pais moram em outra cidade, eu tenho um trabalho, isso vai ser bom pra mim? Sim. Eu sou casada e não tenho filhos, isso vai ser bom pra mim? Sim. Não importa qual contexto você espera, eu sou médico, vai ser bom pra mim? Sim. Eu trabalho como funcionária na casa de alguém, isso vai ser bom pra mim? Sim, para todas as pessoas. É um processo básico de estruturação interna que serve para todas as pessoas e vai trazer potência, pernas e uma possibilidade de uma vida mais bem sucedida para todas as pessoas. Então esse curso ele acontece online, você pode fazer ele mesmo com essa situação que a gente experimenta. Ele é livre de horário, o conteúdo é oferecido uma vez ao dia e você pode fazer ele em qualquer hora do seu dia. É bem estruturado, existem algumas tarefas bem básicas que precisam ser feitas e que são importantes, que sem essas tarefas também não vai ter efeito. Você pode adquirir o conhecimento, mas o efeito vem a partir da tarefa. São questionamentos assim, super relevantes, né? A gente já falou de alguns, mas é importante que a pessoa realmente participe para parar, quem sabe olhar para si, né? Sim, é um presente para si mesmo, para quem se der essa possibilidade de acessar esse curso de postura sistêmica. Já eu acho que a 10ª turma, se eu não me engano, de curso online, entre Ho'oponopono e postura sistêmica. E sim, eu me motivo a fazer uma nova turma. Cada vez que eu vejo o resultado da turma anterior, eu me nutro muito de conhecimento, a minha família ganha com isso, os meus pais ganham com isso. Por quê? Porque se eu estou bem, os meus pais ficam mais felizes. Se eu estou bem, eu estou mais disponível para o meu relacionamento com meu marido. Se eu estou bem, eu estou mais disponível para os meus filhos e para as pessoas com quem eu convivo. Então, se permita ter uma experiência de vida melhor, mais bem sucedida. Mas a minha vida já é bem sucedida. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Legal, gente. Se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, saber mais sobre o contato, podem mandar mensagem pra gente, que a gente entra em contato com elas, passa o contato delas. Também podem entrar nas páginas da Grato, né, na rede social, Grato com 2 T's. E qualquer coisa liga pra gente que a gente está à disposição. Muito obrigada. Foi uma aula, muito conhecimento. E na semana que vem nós continuamos com esses 10, né? Essas 10 lives, que é esse processo de conhecimento básico, e você vai se beneficiar só de ouvir essas lives, só porque vai clarear para você as suas dúvidas, ou se você não conhece nada de constelação ainda, você vai começar a compreender como isso tudo funciona. Com certeza. Porque... sem mistérios, sem segredos, com disponibilidade mesmo. Exatamente.